Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro Criando Prosperidade. Estamos aqui na leitura do item número 10, o passo número 10 desses 26 passos sobre a criação da prosperidade na nossa vida. Então ainda temos aí um bom caminho pela frente, para a gente poder chegar lá ao final, né? E hoje a gente vai falar sobre um item muito importante, e que não só para criar a prosperidade na sua vida, mas também para você viver melhor, sem aquela culpa, ou de repente sem um hábito que muita gente tem. Eu diria que 100% das pessoas que estão nesse planeta têm esse hábito. Uns mais, outros menos. E que geram culpas. Em algum momento na vida a gente vai começar a pensar por que a gente está fazendo isso. Que é o ato de julgar. Então, no passo número 10, ele fala sobre o não julgar. Vamos ler aqui, depois a gente comenta na nossa reflexão. Julgar não leva a nada. Quando abandonamos a necessidade de estar sempre classificando as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sentimos um silêncio maior em nossa consciência. O diálogo interior começa a silenciar quando largamos o fardo do julgamento, o que facilita o acesso ao vão entre os pensamentos. Por isso, é importante nos afastarmos de definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e preconceitos, pois todos eles criam a turbulência que é o nosso diálogo interior. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis da gente controlar. Simplesmente porque a gente julga em qualquer situação. Primeiro a gente se compara, depois a gente julga. E aí emitimos aí informações da nossa mente com relação a outras coisas, outras pessoas. E aí está o julgamento. É difícil mesmo você não julgar. É um desafio. Então ele fala aqui, não julgar coisas boas, coisas más, coisas certas ou coisas erradas. Aí eu te pergunto, com base em que as coisas são boas? Com base em que as coisas são más? Com base em que as coisas são certas ou erradas? Com base na nossa vivência, com base na nossa cultura, com base naquilo que a gente acredita, que seja bom, que seja ruim, que seja certo, que seja errado. E aí, definições, rótulos, descrições, todas as interpretações que a gente faça, avaliações, análises e preconceitos, coisas que frequentemente nós somos levados a fazer durante o nosso dia, envolvendo algo nosso, o que é uma coisa, ou em situações em que estamos, ou coisas que a gente observa de outras pessoas. Então, para você, se você está julgando uma coisa que está dentro de você e que é para o seu crescimento interno, tudo bem. Então eu estou ali julgando uma situação em que eu vivi, uma ideia minha que pode estar certa ou errada, de acordo com algum tipo de padrão, mas é para eu me arrumar na vida, para eu me ajustar no meu dia a dia, tudo bem, ok, é para mim. Agora, quando é para o outro, aí a gente entra numa perda de tempo, talvez, porque a gente está julgando o comportamento de outra pessoa, que na realidade a outra pessoa não vai mudar o seu comportamento diante da nossa interpretação, concorda comigo? A pessoa de repente mudou ou viveu durante muito tempo nessa mesma situação, e aí ela vai entrar numa mudança repentina justamente porque eu fui lá e julguei, apontei como errado. Quero mudar isso a qualquer custo na vida da pessoa, né?
Ainda mais se ela vive muito tempo na situação e nem pediu a minha ajuda, como a grande maioria das vezes acontece. A pessoa não pediu a minha ajuda. Ela não pediu o meu olhar sobre a situação. Claro, se ela tivesse pedido e ela tivesse permitido que eu falasse alguma coisa, é uma história, mas de repente a gente faz isso muito frequentemente com pessoas que não querem a mudança ou não querem se comprometer com a possível mudança. Então, a mudança que frequentemente a gente julga importante para a gente, para os outros, capaz não seja tão importante assim, porque a opinião é dela, a vivência é dela, e ela está na situação como há muito tempo se encontra. Então ela não vai simplesmente parar um hábito porque eu acho que isso é errado, simplesmente porque eu estou julgando essa situação que seja boa para ela, né? Ou que não seja, que esteja em desacordo com o ambiente. Daí acontecem conflitos em família, conflitos internos, em sociedade. Por isso que a gente está vivendo, né, um tempo de guerra, porque há muito tempo as pessoas tentam mudar o comportamento de outras, seja por alguma coisa cultural, religiosa, seja por algum conflito econômico, e aí o mundo ele entra em colapso praticamente que todos os dias, né? Nesse dia de hoje, a gente está vivendo inclusive o início de uma grande guerra, já anunciada há muito tempo, e que muito tempo já vem se falando no conflito aí no Oriente Médio. E a gente já acaba de presenciar aí um ataque onde mais de 500 pessoas já morreram, já pereceram. E aí a coisa começa a complicar. Então, a prosperidade ela fica mais longe quando o julgamento existe. Porque perceba que você está entrando num conflito sempre com você mesmo. E se você consegue não julgar, né? Se você consegue não entrar nesse meio de embate, você tem a chance, como diz aqui, de você conseguir entrar e ter acesso ao vão entre os pensamentos. E nesse caso, o vão entre os pensamentos vai te levar para aquele desejo que você deseja, aquela intenção que você quer para a sua vida, aquele desejo que você realmente pensa, e a prosperidade se forma a partir daí também. Então tudo uma coisa aqui está vindo em ligação com outra, né? Nos outros passos a gente falou sobre desejo e intenção, para você que não viu ainda. Depois a gente falou sobre a felicidade. Antes a gente tinha falado aqui sobre a semente do sucesso, a manifestação dos desejos, enfim, oferta e procura, esperar o melhor, tudo aqui vendo no meu livrinho aqui, para a gente poder fazer uma análise regressiva, todas as possibilidades do absoluto. Então, aqui está um passo a passo para você realmente conseguir chegar na tal da prosperidade aí a cada dia que passa. E é lógico, é claro, evidente que as coisas não têm que ser fáceis nesse passo a passo. Então, vão aparecer mais coisas aqui que são mais difíceis de controlar, né? Mais difíceis de controlar. Nesse momento que eu estou gravando esse podcast, aqui perto da minha casa está acontecendo uma festa onde pessoas estão possivelmente bebendo, estão conversando mais alto do que o normal. Eu estou escutando aqui da minha janela, onde eu estou fazendo a gravação. Talvez vocês escutem também. Na hora que eu começar a editar, eu vou ver se isso está pegando aqui. Mas aí aconteceu de fato, quando eu comecei a gravar aqui, eu comecei a pensar, mas por que, né, que eles estão fazendo isso no pleno domingo, onde, sei lá, poderia estar um pouco mais calmo o bairro, mas ao mesmo tempo pensando, é um dia de descanso das pessoas. Eles estão aqui numa festa. Assim como eu estou aqui gravando esse podcast para poder passar para você no dia seguinte de manhã, eles estão ali, ó, fazendo um barulho, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, e eu estou naturalmente julgando essa ação, porque não é uma coisa que eu faria, né? Não é uma coisa que eu me programaria para fazer no domingo, mas tem gente lá fazendo. E aí eu já julguei no começo do pensamento aqui. Tá vendo como é muito difícil a gente segurar isso? Ainda mais em tempos de
de rede social aflorada, onde você entra, vê uma opinião, já mete um comentário, já coloca um dislike, já chama alguém para briga, que você nem conhece, e de repente você está no meio do embate, brigando, discutindo, conversando, em palavras até mesmo que você não se reconhece depois. E aí eu te pergunto, para quê? Para que gastar uma energia que poderia ser empregada para outra coisa? Nesse caso, se você está empregando para uma coisa que não está te trazendo benefício ou crescimento absolutamente nenhum, principalmente em se tratando de redes sociais. Então, se você vê uma situação que não está de acordo e que você não vai conseguir mudar isso pela sua força, não vai conseguir mudar isso porque ninguém te pediu opinião, muda. Então, a sua ideia, a sua visão para outro lado. Invista essa energia que você gastaria ali, gastaria mesmo, porque você não está tendo retorno nenhum disso. Invista essa energia em uma outra coisa. Vai escrever um texto, né? Vai desenhar alguma coisa, vai tocar um violão, vai fazer uma caminhada, vai conversar com pessoas que são agradáveis, ao passo de ficar olhando para esse tipo de coisa e alimentando possíveis julgamentos posteriores, porque a coisa não acaba naquele momento do conflito. A coisa lá vai na sua cabeça e você começa a pensar assim, por que eu parei para fazer isso, né? Por que a pessoa não vai mudar e a gente ficou nessa, eu devia ter falado tal coisa. E aí a nossa mente ela viaja, ela começa a entrar com um monte de porquês, sendo que a gente não tem porquê buscar esse motivo, né? Então, a prática do não julgar é falada em muitos lugares, em muitos estudos sobre desenvolvimento humano, sobre tomar conta da sua própria vida como sendo você aquele que vai ser que vai mover a sua vida como um todo, e não aquele que vai esperar com que os outros falem o que você vai ter que fazer e de repente você se importar com isso, e aí você gera mais julgamentos, porque de uma forma ou de outra vão te julgar também, né? De um jeito ou de outro você também está sendo julgado. Mas sinceramente, se a gente pensar nisso todos os dias, todas as horas, a gente não vive. A gente vai ficar pensando assim, o que vão falar de mim? O que vão falar sobre a ação que eu estou fazendo? Se isso não faz mal para ninguém, se isso promove um crescimento para você, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Em alguns momentos desse podcast, eu tenho absoluta certeza que tem gente que fala assim, isso é bobeira. O Alexandre está fazendo isso aí para uma autopromoção, ele está fazendo isso aí porque ele gosta de aparecer. E que deixe que fale, porque assim, na verdade quem está falando isso está vindo aqui para me escutar, que eu já sei, e eu estou até vendo pessoas que falam e que vêm aqui, não comentam nada, mas estão aí, entendendo, eu não sei porquê, né, que estão gastando esse tempo escutando um podcast que não gostam, né? Aqui eu estou falando justamente para a pessoa que está me escutando agora, ela entender que eu sei que você está aqui me escutando, eu sei que você está aqui perdendo, entre aspas, o seu tempo. Mas para quê? Né? Se isso não está fazendo mal para ninguém, eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, eu estou trazendo aqui bons textos e boas referências para você, e se isso não é para você, é para outras pessoas, vamos continuar. Eu não vou me importar com esse tipo de julgamento, mas eu sei que ele acontece, eu sei que ele vem de vários lugares e vários ambientes. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se você está numa grande empresa, se você está numa empresa pequena, não interessa. Você vai fazer coisas e que isso vai despertar o julgamento de outras pessoas. E outras pessoas vão fazer coisas que vão despertar o seu julgamento. Então, nesse momento, é bom a gente dar uma respirada, baixar a bola, entender como que a gente pode seguir a nossa vida sem se importar com tudo isso. E aí está a grande possibilidade de você alcançar a prosperidade nesse vão do pensamento em que se abre e que você entra, coloca a sua intenção e deixa que o universo faça a sua parte. Então, o não julgar faz parte desse processo de prosperidade. Estamos aqui no item número 10. E aí o ponto de reflexão que eu deixo para o dia de hoje para você é que você consiga entender quantas vezes você está julgando outras pessoas, outros fatos, outras coisas,
fora da sua vida e que você pode diminuir esse número. Quantas vezes no dia você está fazendo isso e como que você diminui isso com o passar do tempo, tá? Como é o fato da lista de reclamação que a gente falou outro dia. Fez uma lista de reclamação. Ao final do dia, você pode contar quantas reclamações você fez no seu dia como um todo. Tire uma. No dia seguinte, você volta a fazer a mesma lista e, com menos uma reclamação, o seu dia fica um pouco melhor. Com menos um julgamento, o seu dia também vai ficar um pouco melhor. Tá bom? Então é esse o nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha um dia excelente, depois de escutar isso aqui, ou até mesmo instintivamente, com menos julgamento do que o normal, e aí a gente vai prosperando ou buscando essa prosperidade. Quero agradecer você novamente por todo o acompanhamento aqui no podcast. A gente está caminhando muito bem. A gente tem aí a meta para chegar aos mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Conto com a sua ajuda. O seu like é importante, o seu comentário é importante, o seu compartilhamento é importante e, obviamente, a sua inscrição é muito importante se você ainda não se inscreveu. Tá bom? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Deixo um grande abraço para você. E eu te vejo no próximo episódio do podcast Caminhos na Vida. Um abraço e até.